tração. O que é esse 13 por 4? 13 são 13 polegadas, da ponta de uma hélice até a outra ponta, e 4 é o passo da polegada. Cada volta que ela dá, ela anda 4 polegadas para frente. O teste de bancada, para quem não sabe, a gente parafusa o motor numa madeira, pega aqueles negócios de gaveta para deslizar, enche de graxa, coloca a balança na ponta, liga o motor e coloca no máximo e vê a tração dele na balança. Aí a gente coloca esse gráfico de tração dinâmica disponível. Que é tração em newtons e a velocidade em metros por segundo. Em vermelho aqui está esse 3 por 4, que é o que a gente usa na nossa aeronave, e em verde está esse 12 por 6. No início a tração da S3 por 4 que a gente usa é maior, e no final, no meio aqui, mais ou menos em 20, um pouco mais que 20 metros por segundo, elas engrenam. Só que, como mostrado lá na sustentação, a nossa velocidade média dele é de 15 metros por segundo. Então a gente optou por escolher a S3 por 4. Também a gente coloca esse gráfico que é o comprimento de pista. O comprimento de pista aqui e o peso em newtons. Aí a S3 por 4, nos 60 metros de pista, que é o da competição, ela mostra mais ou menos 135 newtons, e aqui a S12 por 6 dá mais ou menos 120 newtons, que dá bastante diferença. 135 newtons dá em torno de 13,5 kg, um pouco menos. Também a gente coloca um gráfico de tração disponível e tração requerida. Em azul que é a tração requerida do projeto, a tração que a gente precisa, né? E em vermelho a tração disponível. A interseção desse ponto aqui é de 10 metros por segundo. Esse pouco menos de 10 metros. A aeronave atinge essa velocidade na corrida de decolagem ainda. Então a gente achou que era suficiente, jogou que era suficiente. E aqui, onde ela ultrapassa esse ponto, ela está acima de 25 metros por segundo, 26, 27. Então, também essa parte aqui não importa tanto, ela atingiu os requisitos que está dentro dessa faixa aqui. E assim a gente escolheu, confirmou a escolha dessa S. Vou falar um pouco agora sobre a estabilidade do avião. Na estabilidade, a gente calcula o dimensionamento da superfície de comando, que são essas superfícies aqui, aqui a gente tem o aileron, aqui a gente tem o leme, aqui a gente tem o profundor. Também é feito o cálculo de momento. Você tem o centro de gravidade da asa, a gente colocou ele aqui, ele está aqui. Aí, para a gente fazer o avião levantar voo, eles iam fazer esse movimento. A superfície de comando aqui, profundor, ele está bem distante do centro de gravidade. Então você tem o braço de alavanca. Aí é calculado esse momento para fazer a aeronave levantar voo. Aqui já está até leve, você abaixa sem fazer esforço nenhum. Também é feito o cálculo de deflexão dessas superfícies de comando, né, o quanto que elas vão de um lado para o outro, porque isso também influencia. E o cálculo de manobras, que é a guinada, que é o avião fazer esse movimento aqui, de um lado para o outro com o leme. A arfagem, que é o profundor, ele fazer esse movimento aqui, assim para baixo, assim. E a rolagem, ele rolar em torno de si, com o aileron da asa. Aqui foram as configurações de empennagem calculadas. A empennagem horizontal, ela flexiona 25 graus para cima e para baixo. A vertical flexiona 25 graus para o lado para a esquerda e para a direita. Os ailerons, ele flexiona 10 graus para cima e para baixo também. Lembrando que os ailerons, eles fazem movimentos trocados, né? Ele faz assim e assim. Eles não são do mesmo tempo, não. Agora eu vou pedir o Renato para apresentar essa parte de cargas e a aeroelasticidade, que foi ele que trabalhou nessa parte. Bom, gente, boa noite. Eu vou falar um pouco sobre cargas e elasticidade, o que nós fazemos no nosso projeto. Basicamente, o cálculo de cargas é calcular qual a carga
carga solicitante para cada estrutura primária. É basicamente isso que a gente vai calcular, que a gente considera estruturas primárias. Trem de pouso, fuselagem, como o Tarek já mostrou aí, asa e empennagem, são as que a gente considera as principais e a gente calcula cargas para elas. E a velocidade eu vou falar um pouco depois, que é uma parte um pouco mais complexa. Bom, primeiro a gente calcula o centro de gravidade, a gente chama esse gráfico de passeio do centro de gravidade. Como que o centro de gravidade se comporta, que ele varia em torno da aeronave se você aumenta a carga ou diminui a carga. Ele varia de acordo com quanto maior a carga, a gente pode ver no gráfico, esse é o gráfico de peso e porcentagem de centro de gravidade, ele vai aumentando até 25%. 25% do quê? 25% do centro de pressão. O centro de pressão é o local onde a afagem é nula. Ou seja, a soma das forças aerodinâmicas da aeronave são zero. Então é a distância dele até o centro de gravidade. Pelos cálculos de estabilidade, nós notamos que na nossa aeronave, até 37%, que é chamado ponto neutro, era um ponto que a aeronave ficava estável. Então a nossa aí está dando até o máximo de carga que a gente propôs carregar, cerca de quase 26 kg ali mais ou menos, 26% para os 13,5 kg que a gente ia carregar. Então a gente não vai ter problema de estabilidade por conta de centro de gravidade. Bom, depois em cargas a gente constrói o diagrama VN de manobra e rajada, que basicamente é o envelope de voo que o nosso avião deve voar sem falhar. Ele não pode falhar dentro desse envelope de voo que a gente circula aí. É um gráfico que relaciona a velocidade com o fator de carga. As velocidades são, o pessoal de desempenho passa os dados de velocidade de estoque, a velocidade mínima, velocidade máxima que o avião atinge, velocidade de mergulho, e a gente traça um gráfico considerando o fator de carga, que é o fator quanto de carga a mais que a gente conseguiria colocar no avião para aquela determinada velocidade de voo. E essas linhas tracejadas são linhas de rajada, são rajadas de vento, essa que vai até aqui em cima, de 8 metros por segundo, são ventos muito intensos, de 6, 4, 2, e exatamente nesse envelope de voo, nossa aeronave não pode falhar. Essa construção é muito importante para a parte de cargas. Bom, depois a gente vai calcular a carga em si, né? Quanto de carga que a asa e que a empennagem vai ter que suportar. Que é basicamente, a gente faz a distribuição de sustentação. Bom, mas o que acontece? Nós temos uma geometria, uma sustentação pela literatura da geometria, da distribuição de uma geometria elíptica e de uma geometria trapezoidal. Tá meio ruim aí de ver? Mas a vermelha é a trapezoidal, que ela vem reta assim mesmo. A elíptica, essa verde, ela vem como uma parábola, mais ou menos. E aí o Schwenk, em 1960, mais ou menos, desenvolveu um método que a gente chama de distribuição de sustentação de Schwenk, que ele faz aproximadamente, com os cálculos lá, fica aproximadamente uma média entre essas duas, que é exatamente o que a gente quer na nossa aeronave, porque ela não é nem elíptica e nem retangular, ela é mista. Então a gente usa a distribuição de Schwenk para poder calcular as cargas tanto na asa quanto na empennagem. Bom, aqui está para a asa, né? Aqui a gente chegou em torno de 200 newtons, perto da ponta aqui, ó. Ela vai diminuindo quando se passa para lá, mas aqui a gente chega numa carga de 200 newtons. E na empennagem um pouco menor, 120 mais ou menos. Mesma coisa, quando vai afastando para lá, vai se tornando menor. E nesses cálculos também é levado em consideração cargas de rajada, como eu falei, as rajadas consideradas anteriormente, manobra que o avião realiza, caso mude o ângulo de ataque no momento do voo, e etc., esse tipo de manobra, e cargas de balanceamento também. Bom, aí a gente passa para a parte de aeroelasticidade. Mas o que é a aeroelasticidade? A gente faz um estudo, é a união
de três forças principais, que são forças elásticas, forças inerciais e forças aerodinâmicas. A elasticidade é a união dessas três forças. Na verdade, é o estudo, a ciência que estuda a união dessas três forças para as aeronaves. E esse estudo se dá muito questão de vibrações. Como que o avião vibra em determinadas frequências. Como que o avião se comporta. Ele tende a fletir, ele tende a torcer. E essa é a análise que a gente faz. Bom, os primeiros relatos de problemas que tiveram em aeronave por elasticidade foi por volta de 1920 e 1930, mas foram problemas um pouco menos graves, problemas que estragavam a empennagem por esses problemas, só que normalmente tinha poucas pessoas, porque o avião ainda não era tão popular. E aí somente em 1959 teve a primeira tragédia devido a problemas de elasticidade, que foi um avião que derrubou, que caiu, e ele matou todo mundo, matou o piloto, foi uma tragédia total, em 1959. Até então, ninguém tinha visto, alguns acreditavam, alguns falavam que era bestagem, que isso não existia, até que teve o primeiro relato. E antes disso, pouco antes disso, em 1955, um estadunidense fez um livro sobre isso também, mas ainda estava duvidoso sobre se existia ou não. E esse foi o primeiro momento confirmando. E aí, em 1960 a 1970, mais ou menos, a NASA criou esse programa, que é o NASTRAN. É o programa que a gente usa para fazer a análise de aerodinâmica do nosso avião. Bom, basicamente, primeiro a gente começa com a modelagem da estrutura. Como a gente vai modelar a estrutura? A gente vai fazer uma análise da asa, a gente vai fazer uma análise da aeronave toda. Bom, o ideal é fazer a modelagem da aeronave toda e ver como vibra cada coisa em relação a como as outras vibram. Por exemplo, eu tenho um turbum que tende a fletir em determinada frequência. Mas se ele flete aqui, de repente a asa também tende a movimentar. Esse tipo de união entre estruturas é meio complicado de fazer essa modelagem. Bom, como essa foi a primeira modelagem que fizemos, a modelagem pioneira a gente fez do modelo de uma semi-asa, que é apenas daqui até aqui no final do avião. Bom, não é o modelo ideal, mas foi o que fizemos para tentar aprender mais sobre a teoria em si, do que é a aerodinâmica e fazer. Então, a gente faz a modelagem da estrutura. E a aerodinâmica simplesmente para tentar evitar o flutter, o que a gente chama de flutter e divergência. Vou explicar a divergência primeiro. Divergência é quando sua aeronave acaba sofrendo uma deflexão devido a ela sofrer uma carga acima do que era para ela estar sofrendo por causa que ela está vibrando em uma determinada frequência. É basicamente isso, ela sofre uma carga a mais. Essa carga passa do limite do que a estrutura aguenta, e aí ela acaba torcendo por divergência, que é o que a gente fala, torcendo, fletindo, ela quebra por divergência. E o que a gente chama de flutter é basicamente o que acontece em divergência. Só que a estrutura tende a sofrer a deflexão depois que a carga é aplicada. Quando ela sofre a deflexão, a carga diminui, a estrutura tende a voltar para o lugar, a carga aumenta, a estrutura tende a defletir e fica nessa oscilação. E aí essa oscilação autoexcitada que a gente chama de flutter, que acaba fazendo com que a estrutura toda entre em colapso, e é isso que a gente estuda, a gente tenta prevenir dessas coisas. Aí depois a gente simplesmente faz as condições de contornos da nossa estrutura, que é simplesmente falar onde que ela está apoiada. Por exemplo, a gente coloca que ela está apoiada aqui, nessa parte inicial. Por exemplo, vou colocar o começo da corda da raiz. A gente une também as nervuras, que essas nervuras aqui, elas no programa acabam achando que elas se comportam separadamente, mas não é legal para a gente estudar comportamentos separados, sendo que eles estão todos entelados por fita e tal. A gente tenta
Aí a gente junta, é uma das condições de contorno,